Bom dia, irmãos. Quarta-feira, graça e paz. Deus continue abençoando você neste dia. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema. O que para você parece o fim, para Deus é apenas o começo. Às vezes nós passamos, por diversas situações que parece o fim, que já não tem mais nenhuma porta que vai se abrir, já não tem mais resposta de Deus, já não tem mais nenhuma esperança. Mas a palavra de Deus nos traz muitos exemplos de servos de Deus que nas situações que eles passaram era o fim. Vamos pensar, José. O fim de José foi a prisão. Depois de passar por todas aquelas injustiças, você já sabe muito bem, de todo o ódio dos seus irmãos, de toda a perseguição que a mulher de Potifar fez, enfim, de tudo aquilo que trouxe crueldade para a vida de José, ele foi lançado numa prisão, sem nenhum inquérito, sem nenhuma defesa, nada, porque ele era escravo. E ali, aos olhos humanos, não tinha uma perspectiva. Só Deus mesmo. Mas, você sabe a história. O fim de José era a prisão, mas Deus o fez governador. Um escravo, um homem que estava na prisão, e Deus conduziu a vida dele. Deus foi abrindo portas, Deus foi usando vidas, Deus foi honrando ele, a sua vida com Deus. Um jovem de cerca de 17 anos, quando ele foi vendido como escravo, para José era o fim, mas para Deus era apenas o início de um plano de Deus para a vida dele. Isso que nós temos que olhar, irmão, ter esses olhos espirituais, não esses olhos da carne, que não conseguem enxergar, ou não conseguem crer, ou não conseguem ver nos exemplos que a palavra de Deus diz, nos ensina, nos mostra que para os homens era o fim, mas para Deus não, era o início de uma vida sendo usada pelo Senhor Deus para suprir o seu povo, conforme foi José, para suprir não só a sua família, o seu povo, os egípcios, mas os outros povos. Um outro exemplo que você conhece bem foi Moisés. Não apenas Moisés, mas o povo, quando eles saíram do Egito e se depararam com o mar. Na frente o mar, atrás Faraó com o seu exército. E o povo ali estava sem armas, eles eram escravos. Escravo não tem arma. Com as suas famílias, com os seus bens, com as suas ovelhinhas, com aquilo que eles produziram no Egito, que eles estavam levando para a terra prometida. E diante do mar era o fim. Mas para Deus não era o fim, porque Deus abriu o mar. Então, às vezes, os nossos olhos estão muito pessimistas. E às vezes nós realmente passamos por essas situações em que a gente não encontra nenhuma saída. Mas para Deus não é o fim, é o início. É o início de uma nova experiência com o Senhor Deus. É o início de uma fé mais arraigada em Deus. É o início de buscar sabedoria em Deus para que Deus esteja mostrando a você como sair deste fim que você pensa que é fim. Um outro exemplo foi Ana. Você já conhece. Ana era uma mulher estéril. E para uma mulher estéril, naquela época, se hoje já é difícil, com o desejo de ser mãe, a mulher estéril, mas para aquela época era pior ainda. Mas Deus concedeu a ela filhos.
Para Ana, ser estéril era o fim. Trouxe angústia, amarguras, desprezo. Trouxe uma situação de impossibilidade. Mas para Deus não era o fim. A esterilidade de Ana e de muitas servas de Deus na Bíblia não era o fim, porque Deus abriu a madre. Deus abriu o seu útero. Deus abriu aquilo que poderia gerar vida. E para encerrar, e você e eu? O nosso fim era a morte, irmãos. Nós não aceitamos a morte porque lá em Gênesis, quando Deus criou o homem e depois a mulher, o seu sopro de vida, o homem não foi criado para a morte, o homem foi criado para a vida eterna. A morte veio como consequência do pecado. E aí a gente não aceita a morte porque a morte não faz parte do projeto de Deus. A morte não faz parte da nossa essência, daquele sopro divino, quando Deus criou o homem. Mas a morte não é o fim. Aliás, a palavra morte, para nós, é fim. Mas a palavra morte na Bíblia é separação. A morte física, separação do corpo do espírito. A morte espiritual, separação de Deus nesta vida. E a morte eterna, separação definitiva da presença de Deus quando o homem não crê em Cristo. Por isso, querido, a morte não é o fim, porque Jesus venceu a morte. Por isso, creia nisso. Para você pode parecer o fim, mas para Deus é o começo da sua vitória. Deus abençoe, graça e paz.